Marauenses pelo Mundo é um papo com quem saiu daqui, atravessou fronteiras para viver novas experiências fora do Brasil. Na série Marauenses pelo Mundo, hoje nós vamos até a Dinamarca para contar mais uma história. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. O episódio de hoje é com Luiz Henrique Rigo, que já está aqui na tela. Luiz, boa tarde para você, seja bem-vindo, Marauense pelo Mundo. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mais Nova. Muito obrigado pela oportunidade de estar contando um pouquinho da minha experiência aqui na Dinamarca. Legal te receber, você está na Dinamarca, na cidade de Otterup, acertei? É mais ou menos isso? Isso aí, é mais ou menos isso. Estou aqui na cidade de Otterup. Legal. E o que fez um marauense escolher essa cidade na Dinamarca para viver, para trabalhar, para estudar? Conta pra gente. Então, uma cidade que eu acho que eu não antes de vir para cá não sabia não fazia nem ideia da existência. Na verdade, eu estou fazendo um intercâmbio agrícola aqui, na parte da produção, mais especificamente de plantas ornamentais. Então, nós trabalhamos aqui com uma parte mais de plantas ornamentais, folhagens mesmo, e agora, como nós estamos na primavera aqui, aí nós estamos trabalhando com um pouco mais da parte de flor mesmo. Mas eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio, e aí acabei procurando mais informações durante minha graduação, e aí acabei achando oportunidade na Dinamarca. Quando eu me apliquei para o processo aqui, não sabia onde ia cair, podia cair em qualquer parte do país. E acabou que caí aqui em Otterup. Entendi. Você é formado em agronomia, né, Luiz? Isso. Sou formado em agronomia. Perfeito. Qual foi a primeira impressão quando você chegou aí na cidade, na Dinamarca? Qual foi tua primeira impressão ao chegar aí? Olha, quando eu cheguei em Copenhague, a capital aqui da Dinamarca, e aí para mim chegar até aqui são 2h30 de trem, aproximadamente. E aí quando tu chega e tu olha, tipo, eu cheguei desci no aeroporto, já é uma realidade completamente diferente. Dentro do próprio aeroporto tu já tem acesso ao trem que vem para cá, então não precisei fazer nada, só entrei dentro do trem e cheguei até a cidade mais próxima aqui. E a organização, né? Cheguei, não entendia nada de idioma, na verdade ainda não entendo dinamarquês, então é um pouquinho complicado. E as pessoas, assim, tipo, no trem também, quando eu cheguei aqui no trem, não conseguia me localizar qual que era o meu vagão que eu deveria estar, e aí eu fui pedindo informação para as pessoas, assim, as pessoas já fechadas, elas são mais fechadas que os brasileiros, mas, assim, tu pediu ajuda para elas, elas te ajudam, mas a principal diferença para mim foi a organização. Tu chegar assim e ver as coisas tudo organizado e funcionando é um choque. E o fato de ser uma cidade menor, uma cidade pequena, facilitou para você nesse processo de adaptação aí? Olha, eu acredito que sim, até porque eu estou nessa cidade pequena, a empresa que eu vim trabalhar aqui é uma empresa pequena, ela tem em torno de 10 funcionários no momento, então acaba sendo bem próxima. A família também que é proprietária trabalha na empresa, então tu acaba tendo um contato maior com os próprios dinamarqueses mesmo. E a cidade aqui é pequena, mas tu tem acesso a tudo. Principalmente uma das questões assim que eu sempre falo, tá? Quando eu falo com o pessoal aí do Brasil, eu digo, olha, é diferenciado. Aqui é considerado extremo interior do país e não tem linha de ônibus que passa aqui perto. Então, a linha mais próxima a nós, ela está a 10 quilômetros. Mas para tu chegar até ela, o governo ele te oferece um subsídio através de um táxi, onde tu reserva num sistema do governo, e aí é um preço muito simbólico, comparado com o preço normal, porque táxi aqui é muito caro, mas esse aí tu consegue integrado com o transporte público, ele é considerado um meio de transporte público aqui para o governo, tu consegue chegar na cidade de uma forma muito fácil, como se estivesse, na verdade, pagando um táxi, os mesmos motoristas, os mesmos veículos, e aí só tu consegue ir por um preço muito mais acessível. Então tu acaba, mesmo estando longe da cidade, tu acaba tendo uma facilidade muito grande para chegar na cidade e conseguir se locomover dentro
das principais cidades aqui do Que país. legal. Você comentou que na empresa aí tem 10 funcionários, né? Esse pessoal são todos da Dinamarca ou são de fora também? Tem um outro amigo meu brasileiro, que aí também ele veio junto comigo fazer esse intercâmbio agrícola. E agora faz uns 3 meses chegou um outro brasileiro, aí de Goiás também. E aí nós somos considerados funcionários temporários, né? E aí tem alguns fixos. Aí esses fixos tem um que é da Romênia, e aí os outros 4 funcionários assim, que estão sempre na empresa são dinamarqueses. E aí nós temos mais, agora, principalmente na primavera, que é alta temporada, aí chegou mais 2 romenos e um dinamarquês. Então, acaba tendo, mas a maior parte considerando são dinamarqueses mesmo. Então, Legal. Você está no primeiro mundo, né? Como é que o pessoal te recebeu aí como brasileiro? O pessoal conhece alguma coisa do Brasil? Olha, eu cheguei aqui e me surpreendi, né? Porque eu não sabia, assim, muita informação sobre quem ia ser meu empregador aqui. E aí chegamos aqui, quando ele buscou nós na estação de trem, ele já chegou e contou, tinha passado um ano no Brasil, e aí adora o Brasil. Ele tá sempre falando do Brasil, volta e meia ele larga um português aí para nós, meio enrolado, mas vai. Que legal. Receptividade, então, foi boa. Foi. Que nem eu disse, no começo eles são mais fechados, tu sente bem a diferença. Se comparado com o brasileiro, quando chega numa roda de conversa, o brasileiro já tem turma. Eles te olham meio desconfiado, eles não mostram muito os dentes, como diz o ditado. Mas aí tu começa a conversar e conhecer eles um pouquinho mais, aí tu acaba entendendo que eles são desse jeito, mas eles são... Aí eles começam a te conhecer também, eles conversam um pouco mais, eles se abrem um pouco mais. Legal. O brasileiro é visto aí como um bom trabalhador aí na Dinamarca? É visto. O brasileiro, assim, aqui nessa empresa teve muitos intercambistas, já fazem praticamente 20 anos que está sempre tendo intercambista. E aí eles comentaram que brasileiro foi a primeira vez e gostaram bastante. O brasileiro acaba tendo uma visão um pouco diferenciada. E tá sempre, né? Mas uma coisa, assim, que quando eu cheguei aqui foi muito diferente, foi a velocidade de trabalho deles. Eles têm uma velocidade de trabalho impressionante, assim, eles estão sempre no 12. Isso que eu ia te perguntar agora, como é que era o ritmo, né, do trabalho deles, Isso, o ritmo, eles são muito acelerados. Eles estão sempre, assim... Trabalham muito. Sempre correndo, na verdade. Como é que é? Aqui tem uma discussão hoje, né, sobre escalas de trabalho. Como é que é o trabalho? Você trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo, madrugada, feriado? Como é que é? O trabalho aqui, eu trabalho atualmente 37 horas semanais. 37 horas. Legal. Então é um pouquinho diferente do Brasil. Você não acha que está trabalhando pouco, não, Luiz, hein? 37 horas eu acho que é meio pouco, hein? É pouco. Mas aí agora, como é alta temporada, aí geralmente nós estamos fazendo um pouquinho mais de hora extra. Beleza. Aí nós estamos fechando em torno de 40 horas semanais. E beleza. E hora extra é bom então, aí, né? Porque aí paga o que em dólar? Euro? O que é aí? Aqui paga em coroa dinamarquesa. Coroa dinamarquesa, olha só. Mas é bom. É bom. O salário é Pelo bom. teu sorriso, já vi que já tá rico, né? Não, rico nem perto, né? Mas é um salário, assim, que eu digo sempre, é um salário... E eu, como estudante aqui, eu ainda recebo... Por ser estudante, para ter essa experiência, nós acabamos recebendo um pouco menos do que a média salarial do país. Mas eles têm uma média salarial muito alta. O custo de vida aqui é muito alto. Tem que ganhar bem, então, para se manter. Tem que ganhar bem. Aí eu tava falando que a primeira coisa, quando chegar no Brasil e entrar num mercado, eu acho que eu vou me surpreender bastante. Porque eu tô esse 1 ano e meio aqui acostumado já com os preços um pouco mais altos que no Brasil. Ainda mais quando você voltar que vai ganhar em real, né? Aí... Luiz, você foi aí no início do ano passado, né? Para fazer esse intercâmbio. Comentou que num primeiro momento a língua aí dificultou um pouquinho, mas já está mais adaptado agora? Como é que você está se virando aí? Não, agora sim, um bom dia, uma boa tarde,
um olá dá para entender, dá para entender. Mas... Não dá para dar aula quando chegar aqui, né, de volta. O dinamarquês, assim, para mim, é uma língua quase impossível de aprender. Mas na parte educacional deles, Luiz, eles estudam inglês, outras línguas? Inglês, obviamente, sim, né? Mas outras línguas, espanhol, alguma coisa assim ou não? Eu até comentei, eu estava comentando com o pessoal da empresa, nós comentamos aí, principalmente, agora no decorrer desse ano que passou, eles têm inglês desde que eles começam a escola. Então aqui, eu nunca achei nenhum dinamarquês que não falasse inglês. Falam um inglês muito bom, por sinal. Então, nessa questão, tu não tem dificuldade. Tu chega no mercado, tu vai no transporte público, aonde tu for, tu se comunica em inglês com eles te respondem, assim, bem tranquilamente. Tem muitas pessoas aqui, muitos imigrantes, e aí tu escuta muito inglês sendo falado, principalmente nas ruas. E aí a questão também principal foi que o dinamarquês, assim, tu chega, tu não entende absolutamente nada. E aí eles foram ensinando um pouquinho mais, e aí eles também comentaram que eles têm alemão na escola. Mas aí o alemão é um pouco mais tarde, não é desde o começo da escola. Acredito, pelo que eu entendi ali pelo sistema, é um pouco diferente do Brasil, em torno dos 10 anos de idade eles começam a ter alemão. Como aqui faz divisa com a Alemanha, então acaba facilitando isso aí para eles também. Então é bem diferente do Brasil, assim. Tu pega, eu acredito que em torno de 90% da população fala em inglês, e então é diferente. Perfeito. Luiz Henrique Rigo, Otterup, Dinamarca. O papo tá muito bom. Deixa eu te perguntar o seguinte, com isso que você falou, dá pra gente, né, chegar à conclusão, depois de tantas entrevistas e ouvir tanto, né, que o inglês é fundamental, né? Em qualquer lugar do mundo você vai se comunicar em inglês, né? Mesmo estando na Dinamarca, sendo uma língua complexa de se entender, mas o inglês não tem erro, né? O pessoal lá fora, com certeza, desde criança eles estudam, então fica mais fácil. Aqui no Brasil o desafio já é maior, né? Porque nas escolas tem, né, um segundo idioma, acredito que mais nas particulares. Eu estudei escola pública e tinha o inglês básico, né? Não era um inglês tão avançado. Aqui a gente tem que procurar estudar desde cedo, porque as oportunidades vêm, mas precisa ter a língua, né, Luiz? Isso, o inglês é fundamental. É uma língua que acaba conectando todo mundo. Pois tu chega aqui falando, por exemplo, o dinamarquês, o alemão, tu não entende. Eu não entendo nenhuma dessas línguas, então é complicado. E aí com o inglês tu acaba conseguindo se comunicar e tendo essa conexão com o mundo inteiro. Luiz, me diga uma coisa, o frio te assustou aí na Dinamarca? Olha, quando eu cheguei assustou um pouco. Mas aí ano passado não fez assim tão frio no país, assim. Foi um frio assim, mas um frio mais... nós não tivemos muita chuva, foi seco aqui. E aí eu até me surpreendi, eu pensei, nossa, aquela imagem que me passavam, que era um país chuvoso, um país com bastante neve, não tá sendo muito disso aí. Agora, quando chegou esse inverno que passou agora, meu amigo... Aí foi de Renguiá Cusco. Foi. É muito diferente o frio, o calor daqui do Brasil? Muito diferente aqui da nossa região? Do Brasil não, olha, né? De aqui da nossa região, porque no Brasil cada lugar é diferente, né? Uma das principais diferenças é essa variação, né? Aí no Brasil tem muita variação na temperatura. Aqui, por exemplo, teve dias que a mínima era -5 e a máxima era -1. Entendi. Então, no dia inteiro. Então, tu não tinha muita variação. Geralmente não varia muito a temperatura aqui. Agora um pouco mais. Quando chega aqui agora pro lado do verão aqui deles, agora tem um pouco mais de variação. Mas não chega nem perto de uma variação do Mas Brasil. E o verão chega a quanto aí a temperatura? No verão, o último verão que nós passamos aqui, o dia mais quente do ano foi 30 graus. 30 graus. Um dia. É bom, né? É mais frio, né? Mas o calor não é tão forte quanto aqui, né? Mas os 30 graus aqui, o povo tava todo mundo fora, na praia. Aqui costuma dar um pouquinho mais, né? Aqui eu acho que já chegou a 40 graus tranquilo, né? Em algumas situações, né? Legal. Então aqui não faz tanto frio como faz aí, mas faz muito mais calor, né? Com certeza.
Isso. Legal. E para a parte do teu trabalho, como é que é administrar? Porque você saiu de uma realidade aqui do tempo também, que é um pouquinho diferente, para essa realidade. Muda bastante, né, também o teu trabalho, né? Muda. Principalmente, não é uma coisa assim comum, né, essa parte de trabalhar com plantas ornamentais, especialmente para quem fez agronomia aí na nossa região. Então, eu também não tinha, né, esse contato. O contato era com a parte de grãos, uma parte um pouco mais de olericultura, mas mais familiar mesmo. E aí a questão de chegar aqui, trabalhar com culturas diferentes e nesse ritmo assim um pouco mais diferente, foi um pouco desafiador no início. Mas tu acaba acostumando, tu pega o jeito e vai, o negócio funciona. Com certeza. O que são plantas ornamentais? Essa palavra me vem das Olimpíadas, dos saltos ornamentais, mas o que são plantas ornamentais, hein, Luiz? As plantas ornamentais, elas são aquelas que tu tem no jardim, tu tem dentro de casa, essa parte mais de Tipo essa que tá aqui folhosa. atrás, assim, ó. Tipo essa aí. Só que essa aqui não precisa dar água, né? Você sabe que isso aqui é de plástico, né? Então é essa parte aí de plantas mesmo, mais essas plantas que acabam embelezando o ambiente, como a gente chama, então. Legal. Teve algum perrengue aí que você passou nesse tempo que tá aí, que você pode contar pra gente, assim? Os perrengues são vários, hein? Acho que quem sai fora do país, quando tu coloca os pés fora do país, tu acaba passando algum perrengue. Que nem eu disse, tipo, pra mim, um dos principais perrengues foi quando eu cheguei. Que aí eu cheguei, eu desci do aeroporto, eu entrei no trem, eu não conseguia me achar, eu tava com mala. E aí depois da estação de trem do aeroporto, ela para na estação central de Copenhague. E aí até a estação central de Copenhague estava tranquilo o trem. Eu estava caminhando dentro do trem, tentando achar meu assento, meu vagão. Aí quando chegou na estação central de Copenhague, aquilo lá encheu que não sobrou um lugar no trem. E aí foi o perrengue bravo. Já foi o primeiro. Foi na chegada, assim, para não deixar dúvida. Me diz uma coisa, existe algo aí na Dinamarca que você gostaria, quando voltava para o Brasil, que viesse contigo, assim, uma cultura, um jeito de fazer? O que você acredita que na Dinamarca poderia ser um bom exemplo para a gente aplicar aqui no Brasil, aqui na nossa região? Eu acredito que a parte da organização, como eu já comentei, e como as coisas funcionam. Aqui, quando eu cheguei para mim, eu precisava me registrar numa uma espécie de prefeitura aqui, que eles chamam de comune, e aí tu chega lá, para tu fazer todo o processo, tu passa por uma pessoa, e acabou. A pessoa te dá o número que tu precisa, como um número de CPF daqui e um cartão do sistema gratuito de saúde. E aí, tipo, ela já faz todo esse cadastro ali na hora, nós passamos por uma pessoa, em 15 minutos estava resolvido, e não fica aquela coisa sendo jogada para um lado para o outro. E aqui é tudo, eles têm uma espécie de Pix, por exemplo, também que eles chamam de Mobile Pay, e eles praticamente pagam tudo nisso. É um aplicativo específico, e é um exemplo de como eles estão numa informatização de todo o processo. Então, tu consegue fazer praticamente tudo hoje aqui online, tu tem um cadastro, é uma espécie de Gov, uma espécie de aplicativo do Gov no Brasil, mas assim, ele é um pouco mais rigoroso aqui para tu conseguir acessar ele. Precisa escanear passaporte, chip do passaporte, sabe? É um pouco mais complicado para tu acessar ele. E aí, com isso aí, tu consegue fazer praticamente tudo dentro do país. Então, é uma coisa que eu sinto que no Brasil precisaria ter um pouco mais dessa organização e simplicidade dos processos. Luiz Henrique, me diz uma coisa, você teve tempo aí de dar uma passeada por aí? Quais são os lugares que você poderia indicar para nós, assim, que você conseguiu visitar, que você mais gostou, para que a gente possa aqui também, enquanto roda o vídeo aqui, colocar algumas imagens e o pessoal também conhecer um pouquinho dos lugares que você visitou e que são dicas suas aí para conhecer na Dinamarca. Ou fora. Olha, também, né? Eu consigo... sim, claro. Eu consegui aproveitar bastante aqui durante esse ano e meio. Aqui na Dinamarca, Copenhague é um destino que, assim, quem tem oportunidade, eu acredito que tem que visitar.
Ela é uma cidade, assim, ela representa muito bem o que é a Dinamarca. Ela é diversa, ela tem uma organização muito grande, ela é uma cidade muito limpa, assim, tu não vê sujeira, assim, nas ruas, e é uma cidade, assim, muito tranquila, e muita bicicleta. Eles têm muita bicicleta, eles andam muito de bicicleta aqui, então é uma diferença muito grande no Brasil. E também tem uma cidade mais, aí na parte mais continental do país aqui, que aí é a Aarhus, na qual também é uma cidade muito bonita, dá para conhecer. E aqui é uma cidade mais próxima a mim, que é Odense. É uma cidade um pouco mais pequena, ela tem em torno de uns 200 mil habitantes. Assim, não é muito turística, mas é uma cidade muito bacana de se visitar. Tu acaba conhecendo um pouco mais como é a rotina do país, conhecendo uma cidade, por exemplo, como Odense. E aí fora eu acabei visitando Alemanha, Itália, França, fiz um tour pela Europa Essa durante esse 1 ano e logística é meio aqui. fácil aí de onde você está? É muito fácil, assim, tu encontra passagens aéreas muito baratas, muito baratas mesmo, saindo principalmente do aeroporto de Copenhague, e os trens também, os trens até o aeroporto não são caros, se for comprado com antecedência, claro. E aí tu consegue fazer essa logística, essa conexão com toda a Europa, tem muita opção de voo, e aí isso acaba facilitando bastante. Foi a primeira vez que você viajou para fora do Brasil ou já tinha ido conhecer algum país fora aí na Europa? Não, eu já tinha viajado em 2018, eu tinha vindo para a Inglaterra mesmo, visitar a minha irmã, e aí tinha passado alguns dias na Itália. Legal. Sua Então irmã essa já foi deu entrevista aqui no Maranhense pelo Mundo, né? Isso aí, já deu entrevista a minha Legal. irmã, falando um Legal. pouquinho sobre a Como é que é Inglaterra. o nome dela? É Carline Rigo. Carline Rigo, abraço para ela. Legal. E ela tá na Inglaterra ainda? Isso, tá na Inglaterra. Ah, ela acho que Não volta mais. fixou a residência na Inglaterra e ali ela vai ficar a vida inteira. Vamos infartar o Carlos e a Liane agora para você me responder se você vai voltar ou não vai voltar. Eu acho que todo mundo percebeu o que eu percebi, que você, quando fala da Dinamarca, de onde você está, você demonstra uma alegria imensa, né, de estar num lugar tão incrível. Vai voltar ou não vai voltar para cá? Olha, vou voltar agora em julho aí eu volto pro Brasil. Quero experimentar um pouco da cultura e trabalhar um pouco mais. Como engenheiro agrônomo, acaba sendo um mercado que tem muito potencial no Brasil esse, que é aqui tu acaba sendo mais limitado. E aí eu quero aplicar um pouco do que eu conheci aqui no Brasil e tentar Legal. sorte um pouco no Brasil. Então em julho você volta para ficar, isso? Isso, volto para ficar. Bacana. Luiz, que conselho você daria para quem sonha em viver fora do Brasil, em estudar, seja por um período como você está fazendo, de repente um período mais longo? Que conselho você daria de planejamento, de avaliação? O que você pode dar de dica para quem está nos ouvindo que foi muito útil para você e quem sabe até algumas coisas que você não se preparou também, mas pode também sugerir para que o pessoal se prepare? Olha, eu acredito que tu se organizar com bastante antecedência, assim, precisa ter essa organização, um planejamento, entender um pouquinho mais do país que tu pretende ir. Aqui é Dinamarca, quando eu, por exemplo, eu na hora de escolher tinha algumas outras opções, e aí acabei optando por aqui, pois eu queria conhecer um pouquinho disso. Eu sei que, por exemplo, para a minha área da agronomia, eles focam muito na sustentabilidade, eles usam muito poucos químicos, então eu queria conhecer um pouco mais dessa rotina. Foi o que eu me propus a conhecer e o que eu pesquisei para conhecer. E saber um pouquinho do local, assim, principalmente do idioma. Eu não sabia nenhuma palavra, nem um bom dia, nem um boa tarde, nem um oi, um tchau, quando eu cheguei. E eu acho que se eu soubesse isso, principalmente para tu começar a conversa, depois tu já pode começar a conversar em inglês tranquilo. Mas eu sinto hoje isso. Eu chego no mercado, por exemplo, ou aqui o oi é muito parecido com o inglês, é hi, é a mesma coisa. Aí tu chega, tu larga o dinamarquês, assim, tipo, numa pronúncia mais dinamarquesa, eles acabam
assim, ele já muda a entonação com que eles te respondem, mesmo tu continuando a conversa em inglês. Então, eu acredito que conhecer um pouquinho da língua local acaba facilitando bastante e te ajudando a integrar dentro da cultura do país onde pretende viajar. Perfeito. Ou se mudar, enfim. Excelentes dicas. Quem é a tua família que ficou por aqui, que você vai rever daqui uns dias, hein, Luiz? Olha, minha família ficou aí, meu pai e minha mãe, o Carlos e a Eliane, moram atualmente no Jardim do Sol, sempre moraram aí, praticamente eu nasci e me criei aí no Jardim do Sol. E aí também ficou minha avó, meus tios, acabou ficando toda uma família. Legal. E além disso, uma parte da minha família ficou também aí na Uimará, em Ibirapuitã, que é praticamente divisa aí, também meus avós e tios ficou essa parte da família aí. Maravilha. Família Rigo. Luiz Henrique Rigo, na série Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada, que neste ano terá 12 entrevistas. O Luiz está em Otterhup, na Dinamarca. Fui bem nessa pronúncia, hein, Luiz? Fui bem, né? Você não pode mostrar para eles ali, que eles vão dizer que não é bem assim, né? Não, mas foi bem. Luiz, te agradeço muito o papo, a simpatia, o Luiz aí contando essa história, falando da experiência dele. E para quem estiver acompanhando no rádio, em vídeo a gente vai mostrar algumas imagens, né, das turistadas aí do Luiz, né? Todas as fotos que ele mandar pra gente, os vídeos, estarão também nas nossas redes sociais. Marauenses pelo Mundo, que vai ao ar no rádio, quarta-feira e também em vídeo. Luiz, sucesso para você, tá? Nessa reta final aí de experiência na Dinamarca, bom retorno para você aqui, sucesso na carreira de engenheiro agrônomo. Muito obrigado, Mauro. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. E é sempre excelente estar demonstrando um pouquinho ao pessoal aí, desde os perrengues até dicas de como é viver fora do país. Então, muito obrigado pela oportunidade e por quem está escutando ou assistindo através da Rádio Mais Nova. Valeu, Luiz. Semana que vem tem mais. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. Obrigado a você que acompanhou mais um episódio. Até mais. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. Oferecimento: CCAA Inglês e Espanhol, Giareta Odontologia, Sofá News, Lumen 3D LED, Meneguzzi Arquitetura, DB Uniformes e Netur Viagens e Turismo.